Esses dias eu tenho falado muito sobre escolhas, sobre relacionamentos. Recentemente eu falei sobre relacionamentos tóxicos. Quando estavam aqui naquela mensagem de relacionamentos tóxicos, depois eu recebi várias mensagens que às vezes a gente não para analisar quantas pessoas a gente se relaciona e aquelas pessoas fazem mal para o nosso dia a dia. Isso é fato. E a gente tem que entender o contexto de toda a história bíblica, porque nós precisamos levar a mensagem e pregar a palavra a todos aqueles que necessitam. Mas tem momentos da nossa vida que nós temos que tomar cuidado, devido às circunstâncias, às influências, às pessoas que se aproximam de cada um de nós. E, queira ou não, as pessoas hoje aqui, eu diria, vamos separar 3 categorias, porque as crianças estão lá embaixo. Nós temos adolescentes aqui, jovens adultos, e o pessoal mais ou menos já acima de 60 anos, eu estou chegando lá, e, embora não pareça, lógico, e que a gente passa por fases da nossa vida. Então, por exemplo, aqueles que têm mais de 50 anos, levanta a mão assim, quantos têm mais de 50 anos? Pode levantar a mão. Eu peguei você, eu sabia que eu podia pegar você. Tem a galera que tem mais de 50 anos. Tem gente que não levantou a mão aqui, mas eu sei que está enganando. Então, nós já pegamos, já passamos, vamos dizer assim, fases da nossa vida em que nós encontramos pessoas maravilhosas, pessoas que nos ajudaram a crescer em todas as áreas, pessoas que foram realmente significativas naquele momento da nossa vida. Foram amigas, surgiram, e de repente aquela pessoa já nem mora mais nesse estado, foi para outro lugar, mas foram pessoas que marcaram fases da nossa vida. Quando adolescente, por exemplo, eu lembro de um pastor chamado Idecaso Takayama. Esse pastor, ele morava, não sei se ainda mora, em Curitiba, e ele veio na cidade de Duque de Caxias, e na década de 70 ele impactou muito a minha vida. E um dia foi marcante uma ministração que ele teve comigo. Nunca foi meu amigo, mas, na verdade, participei de 2 ou 3 ministrações com eles que foram extremamente significantes na minha vida. Então, pessoas passam e, às vezes, surgem um dia, marcam a sua vida por causa de uma mensagem, de uma palavra, de uma forma positiva, e se vão. Da mesma forma acontece da área negativa. Pessoas que surgem, que tentam assassinar os nossos sonhos. Tentam simplesmente sepultar tudo aquilo que a gente visualiza no futuro. E essas pessoas até fazem mal para a gente. Essa é a verdade. Pessoas que impactam de uma forma negativa ou positiva. Isso para as pessoas que têm acima de 50 anos já passaram. Eu tenho certeza que você já passou por algum tipo de relacionamento que foi danoso e também que foram extremamente proveitosos. Quando você vai nessa fase adulta, você vai, vamos dizer, aí de teus 18 até os teus 50 anos, você vai vendo essas pessoas surgirem, e as pessoas que estão surgindo hoje na tua vida necessariamente não estarão amanhã. Ou surgirão outras no amanhã. Os adolescentes, então, têm toda essa história pela frente. Mas fato é que nós temos que tomar muito cuidado, porque escolhas moldam destinos. Escolhas moldam destinos. Então, mexe na pessoa que está ao seu lado e fala: escolhas moldam destinos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Desde quando eu falei aquela mensagem sobre relacionamentos tóxicos, isso ficou na minha mente. E eu já preguei aqui sobre o Salmo 1 pelo menos umas 5 vezes. E todas as vezes que eu vou pregar, dificilmente eu me remeto à mensagem anterior. Às vezes sim, para trazer algum lembrete, mas outras vezes não. E o texto que batia na minha mente, o texto que vinha à minha mente era exatamente o Salmo 1. Então, o Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como eu creio que a maioria aqui dos estudiosos da Bíblia sabem disso, o livro de Salmos ele é uma coletânea. Você tem orações, você tem cânticos, você tem poemas. E o livro de Salmos ele é extremamente amplo, ele tem vários autores. Desde Moisés, se não me falha a memória, escreveu um salmo. Você tem Davi, você tem Asaf, os filhos de Coré, os filhos de Corá, e por aí vai. Tem vários autores.
E esses autores, eles trazem inúmeras situações de alegria, de guerra, de tristeza, de desespero, de ansiedade, de ver que o homem, às vezes, faz a coisa certa e, por ele fazer a coisa certa, ele não prospera, outros prosperam, por aí vai. E o livro de Salmos, ele é muito rico. E, por incrível que pareça, o Salmo, primeiro, ele é um alerta. Ele é um start em que mexe com a gente, fala assim, olha, cuidado com quem você vai se relacionar, porque esses relacionamentos podem influenciar para o bem ou para o mal. Lógico que o foco aqui é o relacionamento cuidadoso. E o primeiro versículo, a gente vai dividir em 3 partes, ele está falando que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A primeira parte. De fato, o texto, ele menciona a gente não se relacionar com 3 tipos de pessoas. Com 3 tipos de pessoas. Nós acabamos de ler, então não se relacione com pessoas ímpias, não se relacione com pessoas pecadoras e não se assente na roda dos escarnecedores. Então, são 3 tipos de associações que nós devemos evitar para que não venhamos ter, vamos dizer assim, influências que possam moldar o nosso processo de crescimento, o nosso processo de entendimento na nossa história nesta terra, na nossa história e no mundo em que vivemos. Então, quando o texto menciona bem-aventurado, se a gente olhar no contexto disso, bem-aventurado significa feliz, significa abençoado. Diga comigo, bem-aventurado significa feliz. Significa abençoado. Então, estou falando para várias pessoas que são abençoadas aqui, amém? Você é abençoado, amém? Você é uma pessoa feliz, amém? Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Então, quando o salmista dizendo, bem-aventurado, significa o seguinte, olha, você é feliz, você é abençoado se você não se relacionar com pessoas ímpias. E o que é uma pessoa ímpia? Você já parou para pensar? O texto, ele é bem profundo, ele vai falar de pessoas ímpias, de pecadores e escarnecedores. Mas o primeiro que ele aborda é pessoa ímpia. O que é uma pessoa ímpia? Se você buscar o hebraico, você vai ficar impressionado como se remete a uma pessoa ímpia. Porque pecar, nós pecamos. Eu peco, você peca, nós cometemos pecado. Ok? Nós não compactuamos com pecado. Mas tem pessoas que são ímpias por natureza. São pessoas que têm no seu caráter a vontade de prejudicar o outro. Que vive em prol do prejuízo alheio. Que a tua derrota é a satisfação dele. O hebraico é extremamente... A palavra hebraica para ímpio ela é muito profunda. Existe um termo em português chamado sadista, que são pessoas que têm prazer e satisfação ao infligir a dor, a humilhação ou o sofrimento ao outro. Você quer ver uma coisa? Ok, está sendo gravado, enfim, que assim seja, mas o que acontece? Pedofilia. Como é que você enxerga isso? Como é que a gente enxerga? Como é que você reage com esse tipo de comportamento? Aquela pessoa que tem prazer em matar o próximo, um assassino. Tem pessoas que têm prazer em fazer o terrorismo, em causar a destruição. O mundo está cheio desse tipo de pessoa. Você viu o que aconteceu com Israel? As pessoas planejaram um ataque terrorista. Fizeram o que fizeram. As consequências surgiram. E hoje a gente vê uma inversão de valores, né? Hoje é uma inversão de valores. Pessoas ímpias, pessoas que nos cercam, que estão próximas a cada um de nós e querem nos influenciar para o mal. Eu já tive pessoas assim, cuidado, se afasta disso. Se afasta desse tipo de relacionamento, cuidado com a pessoa ímpia.
Eu lembro quando eu era adolescente, 13, 14 anos, eu gostava de jogar futebol, e no grupo que me relacionava, tinha um pessoal que ia fumar. Pegar uma maconhazinha de leve, né? E eu lembro como se fosse hoje, um rapaz virou para mim e falou assim, poxa, Samar, pega aí. Eu falei assim, não, eu não estou nessa, eu não participo disso. Ele disse, mas isso não significa nada, cara, é só o primeiro trago. Essa pessoa depois foi ser bandido, e ela morreu. Só basta o primeiro. Pessoas que já têm em sua mente a intenção de incitar o outro a cometer algo que é contrário. Cuidado com esse tipo de gente. Então, se você quer ser bem-aventurado, você quer ser abençoado, cuidado que esse tipo de pessoa pode influenciar o teu caráter, ou o caráter do teu filho. Recentemente, eu fiquei muito triste com uma passagem de um jovem aqui da igreja. Esse jovem não está mais aqui. E esse jovem foi extremamente importante nessa igreja durante um período. E, para minha surpresa, uma pessoa me mostrou nas redes sociais o quão esse jovem está conhecido. Só que totalmente depravado. Por quê? Começou a frequentar e participar de influências de pessoas ímpias, onde a significação, vamos dizer assim, o significado das coisas para aquela pessoa era totalmente vazio, levando a esse jovem à destruição espiritual. E o seu pai e a sua mãe, hoje também não estão aqui, estavam falando comigo e eu até marquei para conversar com eles, a tristeza que tocou o meu coração. O que vale? É melhor você ser conhecido por Deus, por não ter nada nessa terra, ou conhecido pelos ímpios, por ter tudo que o mundo oferece. A escolha de cada um de nós que escolhemos isso. E essa questão de escolha, ela é muito peculiar também, né? Cada caso é um caso. Antes de chegar aqui, né, na igreja, minha esposa falou assim, você não vai falar de mim hoje. Eu falei, não vou, prometo que não vou. E ela botou uma roupa e falou assim, eu estou combinando com essa roupa? É lógico que eu virei para ela e falei, sim, você está combinando. E ela botou uma segunda roupa, eu falei assim, você está combinando com a segunda. E ia botar a terceira, eu falei, volta para a primeira. Volta para a primeira. Porque escolhas nós fazemos todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Eu resolvi vir de camiseta, poderia vir com a camisa mais social. Escolhas fazem parte da nossa vida. Você escolhe. Então, cabe a você tomar cuidado com as escolhas que você está tomando. Cuidado com a pessoa que você sabe que ela não vai te agregar em nada. Pare de sofrer. Às vezes a gente sofre porque quer. Pessoas que têm prazer no nosso sofrimento. Pessoas que têm prazer na nossa derrota. Cuidado com isso. Amém? Outro tipo de pessoa que você tem que se afastar para a gente ser abençoado é a gente tomar cuidado com as pessoas que são pecadoras no seu extremo. Não são pessoas que cometem pecado. Ok? Então, o texto diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Então, você quer ser abençoado, quer ser feliz? Não se detenha em caminho de pecadores. Pecadores aqui, o texto remete àquela pessoa que vive em pecado, ou vive no pecado, vive de pecado, melhor dizendo. O pecado está arraigado dentro dela. O pecado se tornou algo rotineiro. Ela está no culto pensando em pecar no amanhã. É como se estivesse no culto agora, pensando em levar a menininha para o motel após o culto. É uma vida promíscua. É uma vida que o pecado está enraizado dentro de cada pessoa, que a gente sabe disso. A pessoa só pensa em algo errado, em lesar o próximo. Tem gente que só pensa em pegar dinheiro emprestado para não pagar. Pessoas que têm um caráter totalmente fora desse padrão, desse contexto. Eu não estou falando aqui daquela pessoa que comete um pecado. Você comete um pecado e se arrepende. Eu sei que essa igreja é assim, nós somos assim. Às vezes a gente não quer fazer uma coisa e a gente acaba fazendo. É como o apóstolo Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas o que eu quero fazer, ou melhor, aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, isso acontece com cada um de nós. Pessoas que são convertidas, que entenderam o significado de Jesus dentro de nós.
Nós cometemos pecados, sim. Vivemos num mundo de pecados e vamos cometer pecados. Mas o pecado não é enraizado dentro de nós, porque nós temos o Espírito Santo, amém? Quando nós pecamos, nós reconhecemos, eu errei, eu falhei. Às vezes é uma palavra, é um gesto, é uma voz alterada, é um comportamento nosso que vai causar algum impacto negativo naquela pessoa. E quantas vezes você fala, meu Deus, pequei, errei. Por uma atitude, por um gesto, por um olhar. Quantas vezes isso acontece? Agora, tem pessoas não. Tem pessoas que vivem naquilo. Pensam naquilo. Dormem pensando naquilo. Então, essas pessoas que são enraizadas, você não deve se deter com ela. E essa questão de se relacionar, de se deter a essa pessoa, significa não permanecer. Não permaneça com ela. Simples assim. São dois caminhos, são duas histórias, a gente vai falar isso aqui no final. Mas a gente precisa definir se essa pessoa tem essa característica, nós temos que nos distanciar. Nós temos que ter uma política da boa vizinhança, do distanciamento. Eu falo isso com o pessoal do futebol aqui, dos homens da igreja. Nós temos aqui alguns atletas maravilhosos, exímios jogadores de futebol, tem o futebol todo sábado aí. Então, às vezes, você participa de um grupo de futebol que aquela comunidade só quer te levar para aquilo que não presta. Sai disso. Vamos moldar, vamos remodelar essa forma de vivermos em relação a essas pessoas que estão ao nosso lado. Por quê? Influencia no nosso modo de ser. E uma influência de um chopinho ao final do futebol pode significar uma separação no dia seguinte. Influências podem, sim, moldar destinos. O terceiro ponto, o texto é claro, ele diz o seguinte: não se assente com escarnecedores. Logo, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que não se assenta na roda de escarnecedores. Quem são escarnecedores? Escarnecedores são zombadores, pessoas que zombam da gente. Eu já contei para vocês milhares de vezes aqui sobre o meu famoso terno azul, quando eu tinha meus 18 anos de idade. Já contei para vocês também que eu nunca me esqueço dessa passagem. Como eu disse, tem passagens pontuais que marcam a gente. Então, quando eu aceitei Jesus, na igreja que eu frequentava, com meus 15, 16 anos, eu tinha que usar terno. Hoje eu estou pregando de camiseta, meu. Naquela época, o terno era santo. O terno, você olhava para aquele terno azul, né? Era azul claro em cima, azul escuro embaixo. Então, era lindo aquele terno. Enfim, o que valia é aquilo que eu estava indo para a igreja. Então, as pessoas identificavam crente. Hoje em dia não se identifica, né? Hoje em dia está difícil saber o que é o quê, ou quem é quem. Mas naquela época, né, eu chegava assim, aquele ternão e tal, gravata, indo para a igreja, um sol, calor de meio-dia, suado. E aí, irmão? Aí, Bíblia, vai para a igreja? Ou melhor, vai para a praia? Pessoas zombando de mim, meus amigos que jogavam futebol comigo. Vai para a praia, Alcemar? E eu lembro, não vou para a praia não, você sabe para onde eu vou. Quantas vezes eu me assentei, quantas vezes as pessoas estavam sentadas e naquele hall de amigos eles começavam a escarnecer. Oh, mas aquela igreja lá, as irmãs só vão com roupa aqui, assim, assado. E você, todo quadradão aí, não tira a calça comprida, não tira a camiseta. E eu vivia naquele modelo, que é o modelo que eu aprendi. Foi um modelo que foi um estigma para mim. Mas eu vivi naquele modelo, respeitava aquele modelo, e foi muito bom para mim enquanto ali passei. Foi bênção na minha vida. Amém? E eu creio que muitos de vocês aqui passaram por momentos como esse. Também foi um aprendizado e foi bênção para a tua vida. Amém? Talvez por isso nós estamos aqui hoje. Talvez por isso. E quantas vezes as pessoas ficavam zombando disso? Mergulhando disso. Mas também a gente tem que se fazer de tolo para ganhar os tolos. Nós temos que ter uma linha muito tênue e entender até que ponto você se relaciona e até que ponto você não se relaciona. Eu tenho uma passagem aqui com o nosso querido, falecido Augusto. Augusto foi uma pessoa muito marcante na minha vida. Um amigo meu.
E era muito difícil para que ele aceitasse Jesus, porque ele olhava a minha vida assim. Ele trabalhava comigo, trabalhamos 20 anos juntos. E um belo dia, toda vez que eu ia para a praia, ele queria tomar chopp. Toda vez que eu não tomava chopp, eu nunca bebi, eu não sou de beber, nem vinho tomo, eu sou horrível para beber, minha esposa sabe disso. E um belo dia ele virou e pediu um chopp e falou assim, eu disse, toma um chopp comigo hoje. Eu olhei para ele e falei assim, Augusto, eu não bebo, cara. Você sabe que eu não bebo. Não é porque você está pedindo que eu beba que eu vou te agradar. Aí, mas se eu te pedisse, do fundo do meu coração, para você tomar um chopp comigo, você tomaria? Eu falei assim, dá esse chopp aí. Aí o cara botou um chopp. Eu peguei o chopp, falei assim, é isso aqui que satisfaz? Eu peguei e bebi o chopp. Ele olhou assim para mim e falou assim, você não vai me condenar porque eu obriguei você a fazer isso? Não, eu estou fazendo isso por uma questão, eu nunca mais vou tomar esse chopp com você. É para dizer para você o seguinte, eu te amo. Aquele rapaz se converteu, foi batizado, foi uma bênção nessa igreja e hoje está na glória do céu. Então você tem que saber, cuidado. Eu não estou dizendo isso que você venha fazer isso. Porque se você não tem esse equilíbrio emocional, você não faça isso. Porque amanhã ou depois está na internet, o pessoal vai estar me crucificando. Não estou nem aí porque vão falar de mim. Eu quero é Deus. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que os outros vão falar, não é verdade? Está tão preocupado com o que os outros vão falar. Meu irmão, não se preocupe com do que os outros vão falar. Pergunta do que Deus pensa a seu respeito. Eu me preocupo mais do que Deus pensa a meu respeito do que o que os outros vão falar de mim. Sinceramente, meu compromisso não é com o homem, meu compromisso é com Deus. Eu nunca subo num púlpito para falar aquilo que você quer ouvir. Eu subo num púlpito para falar aquilo que Deus colocou no meu coração, que serve para a minha vida e vai servir para a sua vida. O nosso compromisso, esse é um grande problema, que a gente para ouvir somente aquilo que a gente quer ouvir. Ser confrontado é difícil. Ser confrontado é difícil. Então, jovem, eu digo para você, você precisa tomar cuidado com quem você se relaciona. Se você não tiver sabedoria, está arriscado você ter influências horríveis que vão moldar o teu futuro de uma forma desastrosa. Então, cuidado com essas pessoas que escarnecem. Não se assente. Não use, não participe desses grupos de companhia. Nós que somos abençoados, não devemos participar desses papos fúteis, dessas coisas que simplesmente desagregam. Tome cuidado com isso. Agora, observe também que após esses 3 versículos, Salmo 1, primeiro no versículo 4, diz assim, os ímpios são como a palha. Aqui já o ímpio já englobou todo mundo. O hebraico aqui já dá uma dimensão um pouco maior. Já pegou aquelas pessoas que são ímpias na sua forma de ser, nas suas entranhas, e, de certa forma, aquela pessoa que vive no pecado constante também não deixa de ser. E ele diz o seguinte, os ímpios são como palha que o vento dispersa. Palha no sentido bíblico, são coisas sem valor, desprezíveis, que não servem para absolutamente nada. Então, para que a gente vai se relacionar com alguém que não traz nenhum valor? Que é alguém que não vai agregar em nada? Que a gente pode ter uma influência e, de certa forma, transitória que pode impactar no nosso futuro. Temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Agora, entenda bem, o prazer do homem de Deus está na lei do Senhor, como diz o Salmo 1, versículo 2. Tenha prazer na lei de Deus. Ter prazer na lei de Deus é tão difícil. É difícil para a gente se dedicar, ler a Bíblia, ter uma vida de oração. Eu sei que não é fácil. Eu seria um mentiroso se eu dissesse para você que é fácil. Vida de oração não é fácil. Não levante a sua mão. Não quero saber, mas quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês oram pelas madrugadas? Quantos de vocês têm o costume de orar o tempo todo? Quantos de nós, eu me incluo nisso, eu não tenho como deveria ter uma vida de oração? Pela manhã, pela tarde, pela noite, meditar na palavra de Deus, pela manhã, pela tarde, guardar versículos bíblicos. Às vezes nós guardamos mais todos os jogadores de futebol do que personagens da Bíblia. Às vezes nós temos mais afinidades com literaturas que não edificam do que aquelas que edificam. Às vezes conhecemos mais as pessoas famosas do mundo. Eu lembro que tinha uma revista chamada Caras, ainda não sei se existe essa revista, que todo mundo falava da vida dos outros, em vez de se preocupar com a sua vida.
Então, às vezes, a gente sabe mais do que está lá fora do que está aqui dentro. Participar da escola bíblica dominical, vir para o seminário, estar na escola ministerial, participar dos ministérios e se envolver, meditar na lei do Senhor. Isso é uma atitude abençoada. E essa lei aqui, no contexto, é simplesmente a Torá. Ela se envolve a Bíblia na sua totalidade. Porque nós sabemos que a Torá é o livro da lei judaica. E a Bíblia tem, por base, começa com a Torá. Mas nesse contexto, estamos falando da Bíblia. Então a gente precisa refletir profundamente e entender que não devemos andar segundo conselhos dos ímpios. Não devemos nos deter nos caminhos dos pecadores. Não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E deixar essas pessoas que são palhas do outro lado e simplesmente meditar na lei do Senhor. Porque se meditarmos na lei do Senhor, seremos abençoados. Como diz o versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Queridos, eu vou contar algo para vocês lá em casa. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu gosto de ver árvores. Desde quando eu li O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury, aquilo me impactou muito. Porque eu tinha eu e Marisete, a gente tinha algo que a gente sempre fazia, era abraçar árvores, tirar fotos com árvores. Alguém gosta de árvores assim como a gente? Levanta a mão assim, que bom. Não são apenas dois malucos, estão precisando de maluco aqui que adora árvores. Então, é algo bonito. E às vezes, quando a gente viaja, a gente fica tirando foto de árvores. A gente adora tirar foto de árvores. Recentemente, nós fomos num lugar que a Marisete falou assim comigo, eu quero ir em tal praça para ver aquela árvore. E aquilo me chamou a atenção, aquilo ficou na minha mente. E ela estava com a Evelyn, e eu falei, caramba, como uma árvore chama a atenção. Jesus, certa vez, diz, a árvore que não dá fruto, corta e joga fora. E é verdade. Eu já contei para vocês também a situação aqui da árvore que estava em frente à igreja, que nós mandamos cortar e jogar fora e quase fomos presos, porque ela não dava fruto. Tivemos que plantar a árvore quase no Rio de Janeiro todo para compensar aquela árvore que não dava fruto aqui em frente à igreja. Mas só que o salmista, ele fala de uma árvore próxima. Por que ele não usa outro exemplo? Por que ele não usa uma outra vegetação? Por que ele não usa uma outra analogia? Por que essa metáfora? Irmãos, parem para analisar. Existe algo tremendo dentro disso. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Quer dizer, você segue, você esquece os escarnecedores, os pecadores, os ímpios, dá os teus ouvidos à lei do Senhor, e o texto remete a uma abrangência incrível. Ele diz o seguinte, que você vai ser como uma árvore. Sabe qual é o símbolo da árvore? Um dos significados delas é estabilidade. O segundo, força. E o terceiro, constância. Repetindo, estabilidade, força e constância. Agora imagina você uma árvore exuberante, onde tem um córrego, e ali aquela água consegue captar, ou melhor, aquela árvore consegue captar a água daquele córrego. Hoje também falei com Marisete Zete, e ela não sabia dessa mensagem. Eu estava olhando para como é que é o nome daquela árvore que está perto de casa? O Bismarck, né? Tem um nome de uma planta lá chamada Bismarck. Uma palmeira chamada Bismarck. E ela chegou lá em casa muito pequena. E no nosso condomínio, na praça, tinha uma que chegou junto dela. A nossa está quase do tamanho dessa igreja, dessa altura. E não estou aumentando para causar impacto. É ou não é? Está quase da altura dessa igreja. A outra não dá nesse telão. Alguma coisa tem naquela árvore que está lá na minha casa plantado, diferente da outra. Cuidado onde você está plantado. Cuidado daquilo que você está sugando. Cuidado onde você está enraizado. Cuidado. As suas raízes vão determinar o seu crescimento. As suas raízes vão determinar os fatores nutrientes que vão fortalecer você. Eu estou falando com árvores aqui, olha que coisa linda, amém?
Tem árvores maiores, árvores menores, árvores mais magrinhas, árvores um pouquinho mais cheinhas. Tem várias árvores aqui. E em nome de Jesus, a gente precisa entender que essas árvores que estão em solo fértil, que estão constantemente alimentadas por essa água que flui do trono de Deus, tendem a um crescimento sustentável, um crescimento sadio, um crescimento vigoroso. Que por mais que venham as batalhas da vida, nós vamos agradecer porque Ele é bom. Porque Ele nos sustenta. E Ele nos permite entender que as escolhas são importantes. Em resumo, finalizando a mensagem, o Ministério de Louvor pode subir. Qual é o seu caminho? Você já escolheu o melhor caminho? Para onde nós estamos indo? Em qual direção nós estamos seguindo? O Senhor nos deu duas opções. A opção de escolha, que vão moldar, que vão nos ajudar no nosso caminhar. E essas escolhas vão impactar diretamente na nossa sequência da vida futura. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Escolhas moldam destinos. Sabe, às vezes a gente escolhe errado. Praticamente a vida toda. O nosso dia de hoje, para aquele que tem acima de 50 anos, como eu voltei, foi impactado lá atrás. Às vezes, por termos semeado onde não era para semear. Não estávamos onde era para estar. E essa árvore cresceu de uma forma complexa. Uma coisa eu li da última mensagem que eu ministrei sobre essa parte. E aquilo mexeu muito comigo. Se eu tiver uma oportunidade na vida, talvez eu escreva sobre isso e até pesquise um pouco mais. É que o texto fala que é como árvore plantada. Árvore plantada, se planta árvore, sim. Eu estava vendo na internet, acho que na China, um trator que vem, pega uma árvore e coloca em outro lugar. Extrai de um lugar e coloca na outra. Por que a árvore? Por que não a semente? Se você planta a semente, é mais fácil. Você está olhando para ela, você está cuidando dela. A árvore crescida é mais difícil. Requer mais cuidados no transporte. É muito profundo. Eu estava lendo, falei, e voltei ao texto. Aquela árvore, ela não escolheu estar plantada no deserto. Talvez ela tenha nascido ali. O texto é para Israel. É uma área desértica. E parece que o salmista está vendo assim, olha, aquela árvore foi plantada em algo que era deserto, que não tinha rios, que não tinha adubo, que não tinha condições de fertilizar e crescer. Mas aquele que teme o Senhor é como árvore. Parece que uma mão vai, retira aquela árvore e coloca no lugar adequado, para que ela possa ter águas que possam alimentar as suas raízes. É uma árvore. É adulta. Tem algo muito profundo aí. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. O Senhor nos deu o direito de escolha.